Agora que vocês já sobreviveram ao primeiro semestre, vale a pena gastar um pouco de tempo olhando com mais calma sobre essa ideia de abstração, que é uma ideia fundamental em ciência da computação. Então, a abstração, de uma forma bem simplória, é simplesmente a arte de esconder os detalhes que são irrelevantes. E eles são irrelevantes agora, porque dependendo da hora eu quero olhar para os detalhes, dependendo da hora eu quero ignorar completamente os detalhes. E uma parte importante do que a gente faz em computação é caminhar entre os vários níveis de abstração. Então, vamos dar uma olhada num exemplo, que é a multiplicação de matrizes quadradas. De quantas formas diferentes, em quantos níveis de abstração diferentes a gente pode olhar para esse problema. Primeiro, eu empregaria um algoritmo explicando o problema em linguagem natural. Para multiplicar das matrizes quadradas, o elemento ij é o produto escalar da linha A de I pela coluna B de J. Quer dizer, isso aí é a coisa que o professor fala em sala quando ele está explicando para vocês o problema. Já numa disciplina como Alg 1 ou Alg 2, vocês veriam uma versão já em formato de algoritmo, numa linguagem um pouco mais apurada, já com um jeitão de matemática. Então, uma definição do produto escalar seria que o produto escalar de dois vetores V e W com n elementos é um escalar produzido, computado a partir da soma dos n elementos do vetor, de os elementos do vetor multiplicados par a par, né? Aí a segunda parte do algoritmo é multiplicação de matrizes quadradas. Eu tenho duas matrizes de n elementos, já que elas são quadradas, então para todos os ij do tamanho dos vetores, o elemento C de ij é o produto escalar de A de I com B de J para n elementos. Então primeiro eu defino uma operação simples, e com a operação simples eu defino uma operação um pouco mais complexa. Ou, na verdade, a operação que me interessa, que é bem mais complexa do que só o produto escalar. Bom, traduzindo o algoritmo para o programa trivial, e se vocês ainda não estudaram C, ignorem o programa em si. O importante aqui é saber que é muito fácil partir do algoritmo e produzir um programa que lhe corresponde. Então eu escrevi um programa em C, 3 laços é a forma tradicional de resolver esse problema das matrizes quadradas em C, e em particular as 3 linhas de baixo são o produto escalar. Quer dizer, é uma mistura. Esse laço de baixo aqui faz o produto escalar e um pedaço dele faz a acumulação para dentro do elemento da matriz diretamente. Bom, uma vez que eu tenho esse programa em C, eu posso usar um compilador de C e produzir uma versão traduzida do meu programa em Assembly, no nosso caso para o processador que a gente viu lá em projetos. E um pedaço do código, por exemplo, eu carrego os elementos da matriz A e B, faço a multiplicação dos dois, adiciono no acumulador e guardo o acumulador no elemento C e J da memória. E isso aqui, esse trecho de código é um pedaço é o pedaço mais interno daqueles 3 laços do programa que eu mostrei antes. Bom, eu tenho aqui a linguagem que é executada no processador, e essa daqui é uma das possíveis implementações de processador para executar essa linguagem daqui. Então eu tenho lá a decodificação da instrução, tenho um banco de registradores, uma unidade de lógica aritmética, uma memória de dados onde eu guardo as variáveis do programa e assim por diante. Vejam que agora eu passei de uma linguagem de programação para uma linguagem de projeto de hardware já também. E notem que esse desenho aqui é uma linguagem, porque tem coisas que são proibidas num projeto, no desenho de um diagrama de circuito, e tem coisas que são permitidas. A maior parte de vocês entende o que esse desenho significa, porque vocês e eu, falamos a mesma linguagem de descrição de circuitos. Bom, se agora eu quiser olhar para os detalhes, por exemplo, da unidade de lógica aritmética, eu, por exemplo, posso olhar para uma fatia da ULA,
em que um pedacinho da fatia é lá um circuito somador, e aí eu tenho um multiplexador que escolhe quais são as outras 8 operações da ULA. Eu também posso olhar um componente com nível maior de detalhe, por exemplo, eu olho para essa caixinha aqui do somador, com um circuito que tem dentro dessa caixinha, quer dizer, todo esse circuito aqui fica empacotado dentro de uma caixinha e é mais fácil de eu pensar, quando eu estou falando de um somador de números de 32 bits, é mais fácil eu pensar nessas caixinhas aqui do que pensar em todas as portas lógicas e desenhar todas as portas lógicas para cada pedaço do meu circuito. Evidentemente que no circuito esses pedaços estão lá, só que quando eu raciocínio, quando eu penso sobre o circuito, é mais fácil se eu abstrair os detalhes e pensar numa representação mais abstrata, uma representação mais longe da realidade física do que se eu usar as portas lógicas. E eu posso descer ainda mais um nível na concretude e pensar cada porta lógica, por exemplo, uma porta AND, como sendo um circuito construído a partir de transistores. A gente vai voltar a falar disso aqui bem em breve, logo em seguida. Então vejam, o mesmo problema da multiplicação de matrizes, ele pode ser descrito de um monte de maneiras, expondo mais ou menos detalhes da realidade física. Então, quando eu faço uma descrição em linguagem natural, eu estou falando de um modo bem abstrato. Quando eu passo para um algoritmo, já é um pouquinho mais concreto, eu já estou falando em matematiquês. E no algoritmo eu já indico a forma como o problema que foi exposto em linguagem natural, de que forma esse problema vai ser resolvido. Quando eu traduzo do algoritmo para um programa, então aqui eu já tenho uma coisa que é muito mais concreta do que o próprio algoritmo, do que a linguagem natural, porque eu preciso escrever esse programa de tal forma que ele possa ser compilado por um compilador de C ou Pascal. Depois, esse próprio compilador automaticamente traduz de C para assembly e o próprio compilador traduz de assembly para binário. E o binário é o que vai ser executado pelo processador. Uma vez que eu tenho um programa em assembly ou em binário, eu preciso de um processador para executar as instruções daquele programa. Esse processador, por sua vez, ele é quebrado num monte de componentes. Cada componente, por sua vez, é quebrado num monte de circuitos. E cada circuito, por sua vez, é quebrado em dispositivos semicondutores, que são os transistores no nosso caso. E aqui eu já estou falando de uma coisa física, ou melhor, todo esse pedaço daqui, todos esses 4 níveis, eu estou falando de uma coisa física em que a gente pode ir lá e pôr o dedo em cima. A gente pode pegar na mão. Então é bastante concreto. A diferença é que eu posso descrever o pedaço de silício que eu vou usar para executar o programa, eu posso descrever ele como um processador, ou posso olhar para os componentes, ou para os circuitos de cada componente, ou eu posso olhar no nível de física. E aqui faltou, a gente não vai entrar nisso nessa disciplina, ainda faltou o nível de física ou eletrônica de semicondutores. Mas isso aqui é fora do nosso curso. Uma outra ideia associada à ideia de abstração, fortemente associada, é a ideia de interfaces. Interfaces são as fronteiras ou as fronteiras na qual os diferentes níveis de abstração grudam. Quer dizer, a interface é uma coisa que ao mesmo tempo gruda e ao mesmo tempo separa. Então, voltando ao nosso exemplo de multiplicação de matrizes, eu tenho uma fronteira idiomática da descrição em português para uma descrição em algoritmo. Em português eu posso usar os termos de uma forma bastante livre. Quando eu estou falando em matematiquês ou em algoritmiquês, eu já tenho que usar um vocabulário bem mais restrito. As regras da linguagem são bem mais restritas. De novo, quando eu traduzo do algoritmo para Pascal ou C, há várias liberdades que eu posso tomar na descrição do algoritmo. Eu perco essas liberdades quando eu escrevo um programa em Pascal ou C, porque aqui eu já estou bem amarrado no modelo, bem quadradinho, bem estrito do que é possível, do que não é possível fazer. Aí eu posso usar um programa, um compilador para traduzir de Pascal ou C para Assembly, que é uma outra linguagem de programação, ainda mais quadrada, ainda mais reduzida do que Pascal ou C.
Assembly é uma linguagem muito mais pobre do que Pascal ou C. Eu uso um programa também para traduzir o Assembly para um executável, para um binário executável, que isso sim são lá os bits do programa que o processador vai interpretar e gerar os resultados que nos interessam. Eu estou falando de linguagens, de idiomas diferentes, porque de fato essas coisas são idiomas diferentes. E tem uma fronteira, e essa fronteira necessita de tradução de uma representação para outra representação. No caso de português para algoritmo, tem que ser um humano necessariamente. De algoritmo para C ou Pascal, tem que ser um humano também, mas já está quase ficando razoável que um programa faça essa tradução. De Pascal para C, nessa disciplina vocês vão brincar com fazer a tradução de Pascal para C, mas em geral a gente usa um programa. De Assembly para binário, nessa disciplina vocês também vão brincar de fazer essa tradução, mas em geral é um programa. Essas duas traduções aqui são simples o bastante a ponto de que elas possam ser automatizadas, elas podem ser feitas por um programa. Então, esses 5 idiomas aqui são os idiomas, são as interfaces entre uma forma de pensar e a outra forma de pensar, da forma mais abstrata para a forma mais concreta. A tradução de um nível para o outro depende ou de um humano ou de um programa que foi escrito por um humano. Nesse semestre, a interface que a gente vai usar mais importante é a linguagem Assembly. E Assembly é a interface entre o hardware e o software. Entre o hardware porque o processador é quem vai executar as instruções do programa escrito em Assembly, e o software porque Assembly é software. Assembly, um programa escrito em Assembly é um programa em arquivo texto que contém lá um certo tanto de caracteres organizados de uma maneira apropriada. É importante deixar bem claro aqui que cada processador tem o seu próprio Assembly, tem a sua linguagem Assembly. Um programa em Pascal ou um programa em C pode executar em qualquer processador que tenha um compilador para C ou Pascal. Mas o programa compilado, ele é compilado especificamente para o seu processador. No nosso caso aqui, a gente tem o Mico do semestre passado, ou o x86, que é o meu desktop, ou, por exemplo, o processador MIPS, que é o que a gente vai estudar mais para frente nesse semestre. São processadores diferentes e, portanto, a linguagem Assembly é diferente também. Em geral, é um problema relativamente complicado você traduzir diretamente um programa em Assembly para outro, porque cada processador tem as suas coisas esquisitas e, em geral, eles são muito esquisitos. Então, formalizando essa ideia de interface entre o hardware e o software, o Assembly é uma interface, mas ela especifica o que o processador pode e não pode fazer. As instruções de Assembly dizem o que o processador faz e o que ele não faz. Ele faz soma, se ele faz soma, ele detecta overflow ou não detecta overflow, se ele faz multiplicação, se ele faz divisão, de que forma as coisas na memória são acessadas, lidas e escritas e assim por diante. A linguagem Assembly é quem determina o que o processador pode ou não pode fazer. Finalmente, outra ideia super importante, que é bom vocês terem, que fique grudada na cabeça de vocês desde cedo no curso, é essa ideia de relação custo-benefício. Eu posso fazer as coisas de muitas maneiras diferentes. Eu posso resolver o programa de multiplicação de muitas maneiras diferentes. Eu posso usar um monte de pessoas com calculadoras fazendo a conta. Eu posso usar um computador. Eu posso tentar trazer um alienígena para fazer a conta de multiplicação de matrizes de cabeça. Eu não sei, existem muitas maneiras de fazer, mas essas maneiras têm custos diferentes. Então, em tese, seria possível executar diretamente um programa em linguagem natural. Se o programa for suficientemente simples, isso é possível de fazer, né? Mas ainda é uma coisa que é cara, custa muito tempo de fazer. Se, por outro lado, a gente gastar o tempo de um humano para traduzir o programa da linguagem natural para C ou Pascal, então o humano gasta o tempo dele, mas a compilação de C ou Pascal é um negócio que é muito tranquilo de fazer hoje em dia, é barato de fazer,
porque nós humanos sabemos construir compiladores para C ou Pascal. Até o final do curso, vocês vão ser capazes de construir um compilador para Pascal ou para C. Então, também é possível eu escrever a multiplicação de matrizes direto em assembly, só que é alguma coisa como 10 vezes mais trabalhoso do que escrever em C ou Pascal. Mas, por outro lado, se eu escrever direto em assembly, eu posso ter acesso a todos os truques sujos possíveis e imagináveis que o hardware me permite fazer. Porque a linguagem assembly ela é tão próxima do hardware que ela me dá visibilidade a tudo que o hardware faz. Em C ou Pascal não. Em C ou Pascal eu estou amarrado às coisas que o compilador ou que a linguagem C ou Pascal me deixa fazer. Então, em todas as abstrações, em todas as interfaces que a gente inventa, sempre tem algum tipo de escolha de custo-benefício. Ou eu gasto mais tempo do humano, ou eu gasto mais tempo do hardware, ou eu gasto mais hardware, ou eu gasto mais tempo. Mas essa relação de custo-benefício sempre existe e ela é importante que vocês tenham em mente desde pequenininhos.